vamos fazer na conversa de hoje, no nosso encontro de hoje, nessa lição, nós vamos aprender 3 abordagens para a comparação entre médias. A primeira é a mais simples de todas elas. Ela consiste, e geralmente você vai fazer sempre isso, certo? Ela consiste em você calcular estatísticas descritivas, quer dizer, você vai separar os grupos, vai calcular a média entre esses grupos e vai calcular o desvio padrão da média entre esses grupos. Então, se você quer saber, como no primeiro exemplo que eu dei, né? Meninos e meninas, comparar meninos e meninas com relação ao interesse por carreiras científicas e tecnológicas. Você construiu uma escala de interesse por carreiras científicas e tecnológicas, você quantificou. Então, todo mundo tem tipo uma nota, certo? Um valor, um número que representa a posição daquele estudante na escala, que diz o quanto aquele estudante tem interesse nesse tipo de carreira, certo? E você vai fazer então a média entre meninos, a média entre meninas e vai calcular desvios padrão. Bacana? Essa é a primeira abordagem. Ela é bem simples. Então eu vou falar sobre ela para vocês muito rapidamente. O que a gente precisa saber? Bem, calcular a média é elementar, né, minha gente? Então assim, você soma todos os valores da escala e divide pela quantidade de observações. Agora a questão interessante, e a gente sabe, vocês vão lembrar de encontros anteriores, na verdade da lição anterior, vocês vão lembrar que essas médias, por efeito de amostragem, quando você toma uma amostra de uma população, a média daquela amostra flutua em torno da média populacional, certo? Isso quer dizer que toda média tem uma incerteza associada a ela. Bacana? Você foi lá, pegou um punhado de meninas, as meninas que tinham na sua escola, e você aplicou um questionário lá e coletou informação com relação àquelas meninas. Aquelas meninas, elas não são todas as meninas do mundo, elas são só um grupinho de meninas, certo? E isso quer dizer que se você pegar, às vezes na mesma escola, no semestre seguinte, no ano seguinte, você pegar a mesma quantidade de meninas e aplicar o mesmo questionário, o resultado não será igual em média. Então a média da nova amostra tende a flutuar numa certa região, certo? E a gente tem condições de estimar qual é essa região. Vocês já devem lembrar que a gente aprendeu a calcular o chamado desvio padrão amostral, que é esse desvio padrão que a gente calcula com a função SD do R. Bacana? Esse desvio padrão amostral, ele é uma medida da dispersão dos dados. E ele é representado por uma letra minúscula SX. Então, isso aqui, quando a gente bater o olho nisso daqui, vocês vão ler que isso aqui é o desvio padrão amostral da variável x, certo? É possível a gente demonstrar, eu não vou fazer isso aqui com vocês, mas é possível a gente demonstrar que o desvio padrão amostral se relaciona ao desvio padrão da média. São duas coisas diferentes, a gente precisa distinguir o que essas coisas são, certo? O desvio padrão amostral tem a ver com, ele tenta estimar a dispersão dos dados na população, a partir de uma amostra, certo? Esse é o desvio padrão amostral. Então, assim, quer dizer o quê? Falando das meninas, então, aquela variável que você criou de interesse por carreiras científicas e tecnológicas vai ter uma certa dispersão na população das meninas, certo? Você tomou um pedaço, ou na população das meninas que frequentam aquela escola onde você está fazendo a sua pesquisa, certo? Você tomou uma amostra dessas meninas, certo? Você tomou um grupo de, sei lá, de 50 meninas, e você aplicou o questionário ali para aquelas 50 meninas. E elas responderam, e você calculou não só as médias, mas o valor individual desse interesse por carreira, interesse por ciência e tecnologia, em cada uma dessas meninas. E, obviamente, esses valores individuais te dão uma ideia de como essas meninas estão dispersas, certo? Porque elas também estão dispersas individualmente. Quer dizer que tem umas vão ter mais interesse, outras vão ter menos interesse, certo? Então, isso é típico de qualquer variável escalar. E essa dispersão das meninas dentro desse grupo de 50 está relacionado, de alguma maneira, à dispersão da população das meninas, certo? E o desvio padrão amostral, então, ele tenta estimar, a partir da amostra, qual deve ser a dispersão na população dos participantes da pesquisa, certo? Isso é uma coisa importante, mas não é o que a gente quer saber quando nós estamos tentando estimar ou queremos especular sobre a variação da média. Porque uma coisa é como as meninas estão dispersas, uma outra coisa é como a média delas, daquela amostra, varia entre uma amostra e outra. Bacana? Se você está interessado em estimar a dispersão das médias entre amostras consecutivas,
você precisa pegar o desvio padrão da amostra, que é esse aqui, e dividir pela raiz quadrada do número de elementos da amostra. Aí você vai obter algo que a gente vai representar de uma maneira muito parecida, mas com um tracinho aqui em cima, tá vendo? Então, esse rapaz da direita é o desvio padrão da amostra. Esse rapaz da esquerda é o desvio padrão da média. Bacana? Então, quer dizer que a própria média amostral, ela sofre uma flutuação. Ela está sujeita, como nós vimos na aula passada, na lição passada, ela está sujeita a uma flutuação estatística em torno da média populacional. Bacana? E é isso, e é essa dispersão que o desvio padrão da média permite calcular. Então, assim, não existe uma função no R que calcule isso daqui direto, sabe? Ou às vezes existe, mas assim, não no pacote básico. Então, o que a gente faz? E o que eu faço? Eu pego o desvio padrão amostral, calculado com a função SD, e divido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E isso vai me dizer qual é a largura do intervalo de confiança para a média. Bacana? Como a gente tinha visto nos encontros passados também, nós vimos várias coisas. Nós vimos que a distribuição normal é importante, que ela permite estabelecer intervalos de confiança bem conhecidos, e também vimos que a distribuição, quando você pode presumir que uma variável é normalmente distribuída, nós vimos que você pode presumir que uma variável é normalmente distribuída quando ela resulta de uma soma de diversas variáveis, certo? E quando isso acontece, você pode dizer, por exemplo, que o intervalo de confiança que vai de mais ou menos 2 desvios padrão encerra aproximadamente 95% dos valores razoavelmente atribuíveis àquele mensurando, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer exatamente isso. A gente vai lembrar que, como o x barra é uma média, então ele já é a soma de várias componentes diferentes. Então, muito provavelmente, o x médio é uma variável normalmente distribuída. Mesmo que as variáveis, mesmo que a distribuição estatística do que você está medindo, por exemplo, interesse científico e tecnológico, certo? Mesmo que isso não tenha uma distribuição normal. Quando você fizer a média, certo? De várias observações, a variável média costuma ser normalmente distribuída. Bacana? Por isso a gente pode presumir que as médias elas seguem uma distribuição normal. E a gente pode aplicar o que a gente sabe sobre a distribuição normal às médias amostrais. Bacana? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai, então, calcular o desvio padrão da média e, a partir dele, a gente vai construir intervalos de confiança de mais ou menos 2 desvios padrão. Isso vai permitir que a gente avalie, por exemplo... Eu vou trazer um exemplo concreto, mas assim, se no grupo dos meninos, digamos, né, a minha variável escalar deu 2 mais ou menos 2, então quer dizer que ela flutua de 0 a 4, certo? E no grupo das meninas deu 3 mais ou menos 2, então quer dizer que ela varia de 1 a 5. Então isso quer dizer que essas duas variáveis, 3 é maior do que 2, certo? 3 é maior do que 2, mas ao mesmo tempo, o intervalo de confiança dessas duas grandezas tem grande sobreposição. Isso quer dizer, está me dizendo o quê? Está me dizendo que se eu fizesse essa mesma medida no ano seguinte, sob as mesmas condições, eu tenho alguma chance de obter um resultado contrário, certo? Porque as duas grandezas, elas estão flutuando numa faixa que se sobrepõe. Bacana? E quando isso acontece, nós dizemos que possivelmente ou provavelmente a diferença observada é uma casualidade, ela pode ser atribuída ao acaso, certo? Quer dizer que se você fizer o experimento de novo, ou não o experimento, ou a sua coleta de dados novamente, obter aquele resultado de novo é pouco provável. Bacana? É isso. Então esse é o tipo de preocupação que a gente vai ter. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz isso no R. Vamos lá?